Olá pessoal, boa noite. Aqui é Elisa Robson, da página do Facebook, jornalista Elisa Robson. Então já estamos aí bem no nosso final do dia, mas temos informações muito sérias e muito importantes porque o nosso país está passando por desafios, né, que se não forem enfrentados, eles tendem a se agravar, né, e vão afetar cada vez mais a nossa vida, principalmente a vida do cidadão comum. Tá? E eu estou me referindo a este episódio de hoje, aí que envolve o deputado Daniel Silveira, que agora neste momento, né, agora à noite, ele foi para o plenário da Câmara, né, e se refugiou lá em função de uma ordem aí do ministro Alexandre de Moraes, é uma ordem que o deputado considera inconstitucional, e chegamos a esse limite assustador, né, de que a separação entre os poderes que nós estamos sempre acompanhando, defendendo, entendendo, parece que está sendo apenas compreendido no seu limite físico. Nós temos fisicamente uma separação de poderes neste momento. Por quê? Porque o Daniel Silveira está no plenário da Câmara, né? Alexandre de Moraes manda a Polícia Federal lá para cumprir e há uma resistência. Então é uma aberração o que nós estamos vendo, o que nós estamos acompanhando, e temos muitos questionamentos, né, gente? Por exemplo, o principal deles é saber se é dessa forma que o STF pretende conquistar o respeito da população, né? Se há então uma intenção de conquistar esse respeito, está sendo feita da pior forma possível. Também temos que questionar onde estão os pares de Alexandre de Moraes neste momento, ou seja, os demais ministros da Suprema Corte. Porque o que nós estamos assistindo, gente, é uma cena tão surreal, né? Mais uma situação tão absurda que está partindo do nosso STF, né? Que deixa todos nós ficamos perplexos. Então, primeiro questionamento: como é que o STF pretende conquistar o respeito da opinião pública se metendo numa espécie de briga de rua? Porque isso já apareceu, está parecendo uma briga de rua. Qual que é o próximo passo? Né? O Alexandre de Moraes vai sair que nem o Will Smith, enfiar a mão na cara do outro, porque a coisa tá tão descontrolada e tá de uma baixaria, né, gente, tão grande. Isso tá sendo tão vergonhoso para nós, para o nosso país. É uma ofensa para os cidadãos brasileiros, esse cenário, essa situação toda. Então, o segundo questionamento: cadê os outros ministros? A impressão que nós temos, nós, cidadãos comuns, nós que estamos aqui do outro lado assistindo, né, os brasileiros que estão assistindo esse absurdo, temos qual a impressão? De que os demais ministros estão com medo de Alexandre de Moraes. É isso que está acontecendo? É essa a situação? Nós temos aí os seus pares com medo que Alexandre de Moraes também vai fazer alguma coisa, algum ataque, né? Vai fazer alguma provocação, dar alguma ordem para os seus colegas da Suprema Corte, porque está na hora dos demais se pronunciarem também, se posicionarem, né? Vão concordar com este absurdo do que nós estamos acompanhando? Gente, e tem mais coisa aí que é chocante nesse cenário, como eu disse para vocês, é um negócio surreal. O deputado se esconder no plenário da Câmara, agora à noite, né? Porque não tem mais conversa, não tem mais diálogo, não tem mais como resolver de forma intelectual, né? Um ministro da Suprema Corte como Alexandre de Moraes não acha mais uma solução intelectual, né, para dissolver esse problema, para resolver, para trazer uma solução a essa questão. Né? Claramente todo mundo está entendendo que isso se tornou uma guerra pessoal do ministro, né? O que já começa com um grande erro, né? Qualquer juiz de primeira instância tem isso sob controle, não pode ser uma guerra pessoal. Tem que ser algo realmente envolvendo as nossas leis, respeitando a Constituição. Não pode ser algo pessoal como estamos acompanhando agora, neste momento, essa perseguição pessoal. Então, isso por si só, né, gente, já é algo que deveria impedir o próprio ministro de atuar neste caso. Deveria estar vendo um dos seus colegas estar trabalhando nisso e não o próprio ministro. Então, gente, é muita coisa, é absurda nessa situação neste momento, tá? E está piorando cada vez mais. Não para o deputado, aparentemente, né? Acham algumas pessoas, não, a situação do deputado está ficando ruim. Não, gente, está piorando para a nossa Suprema Corte,
que está se tornando uma baixeza a corte, não nada de Supremo, porque tá virando uma baixaria isso. Então, assim, todo o respeito pela Suprema Corte, que deveria ter soluções dentro das leis, outras coisas muito mais sérias sendo resolvidas, fica sendo praticamente enxovalhada, que é o que nós estamos acompanhando aí com a Suprema Corte, que está sendo mais uma vez colocada, né, numa situação vexatória, né? Então piora cada vez mais a situação da nossa Suprema Corte, tá? E principalmente aí representada pelo ministro Alexandre de Moraes, que acredita que ao se sentir ofendido por qualquer coisa, essas ferramentas legais, ao se sentir ofendido pessoalmente, usa essas ferramentas legais de forma assim banal, está sendo banalizado. Tudo isso, o próprio STF está sendo banalizado, né? A imagem do STF está piorando cada vez mais. E veja só, né, que isso não é de agora, não é deste momento. Moraes fez o que há pouco tempo, gente? Ele deu uma ordem para o presidente do executivo, né, o presidente Bolsonaro, ele depor na Polícia Federal. Então, outro absurdo, porque isso interfere claramente aí na questão da independência desses poderes. Então, o tempo todo nós estamos assistindo essa afronta à independência dos poderes, seja no executivo, seja no legislativo nesse momento, que também não está sendo respeitada essa independência. Então, gente, de se perguntar, né, qual é o respeito por essa parte aí da nossa democracia que é tão importante, que é a independência entre os poderes. Por que isso não está sendo respeitado? Nós que somos cidadãos comuns estamos assistindo isso e estamos cheios de questionamentos, porque é uma situação absurda tudo isso. E que mais, gente? Veja só, Moraes, que acha que pode defender, né? Eu falei para vocês, a impressão que dá é que ele está tomando uma atitude igual o Will Smith lá no Oscar, né? Que tem algum poder para reagir, o ator tinha algum poder, mas extrapolou esse poder. Foi lá e enfiou a mão no seu colega lá, o comediante. A impressão que a gente dá é que Alexandre de Moraes está prestes a fazer isso, extrapola o seu poder. Né, extrapola e vai partir para onde? Para uma briga, como se fosse uma briga de bar, de tão absurda que essa situação. Realmente assim, colocar a Suprema Corte numa posição vergonhosa, tá, gente? Como se já não fosse assim passivo de tantas críticas, né, que o cidadão comum faz. Essa situação aí mas é uma espécie de limite, né, desses absurdos todos. Agora veja bem, gente, uma coisa muito grave nessa situação toda. Quando uma instituição exorbita o seu poder, né, passa aí do que deveria ser razoável do seu poder, do equilíbrio desse poder, como é o caso do judiciário, né, no papel representado pela Suprema Corte, ela quebra a democracia e parte para quê? Parte para o autoritarismo, tá? E que fica a um passo da tirania. Bom, gente, é só pensar o seguinte: se está sendo feito isso, toda essa situação, com um deputado federal que tem lá suas prerrogativas, né, que tem lá os seus, a sua situação até privilegiada, o que será feito de um cidadão comum? E quando é que se torna uma tirania? Quando as pessoas não sabem o que fazer diante desse poder. O cidadão comum, eu e você, que não temos imunidade parlamentar, que não temos nada, que somos comuns, o que a gente pode fazer diante de uma injustiça, né, do STF, se o STF não respeita nem a independência entre os poderes? Nós não podemos fazer nada. Então, se nós não temos o que fazer, como nos defender, nós estamos diante do quê, gente? De uma situação de tirania, porque não há o que fazer, não há solução nenhuma para isso. Quem pode enfrentar o STF? Eu e você, nós cidadãos comuns, não podemos, né? A gente vai fazer o quê? Só sentir medo, né? Então, esse é a atitude do tirano. Ele só quer impor medo, porque não há o que se fazer contra ele. Então, hoje nós temos uma Suprema Corte que extrapola o seu poder, que não respeita a independência entre os poderes, né? Que parte para aberrações como essa, em que o ministro está pessoalmente envolvido. Nesse caso, os seus pares não reagem.
e aparentemente é porque estão com medo, né? Então estamos diante de uma situação tirânica, né, de tirania, e isso é muito grave, isso é muito sério. Nos questionamos ainda, né, o Senado, o papel do Senado nisso tudo. Quem pode pôr um freio no STF por legitimidade, os senadores, né, o nosso aí presidente do Senado, que deveria estar se posicionando em relação a isso. E eu me sinto, gente, no dever de chamar vocês mais uma vez a conscientização de algo extremamente importante, tá? Eu que sou pré-candidata a deputada federal pelo Distrito Federal, me sinto no dever de chamar a atenção para a questão da votação dos senadores que teremos agora na próxima eleição. Nós precisamos de senadores, você, cidadão, precisa votar em senadores que estejam comprometidos, né, candidatos ao Senado que estejam comprometidos com o quê? Com elevar aí, né, o respeito ao STF, colocando um freio nas suas ações, nas suas atitudes. Então temos muito que prestar atenção nisso, tá? Nossas eleições estão aí, senadores que estejam comprometidos, né, em levar a sério essa independência entre os poderes, essa questão importante de ser um freio para qualquer abuso que venha da nossa Suprema Corte. Essa é uma das coisas mais importantes que nós temos agora no nosso horizonte, a votação dos senadores, tá bom, gente? Então eu volto a repetir, temos que levar muito a sério, pensar muito, ajude o seu vizinho, o pessoal da onde você trabalha, a lembrarem dessa questão de ser consciente na escolha desses senadores, tá? Dos deputados também. Por quê, gente? Veja só, vai haver agora uma necessidade, uma pressão, volta aí uma pressão sobre os deputados, porque são eles que devem se posicionar na questão de punir ou não o seu colega, que é o Daniel Silveira, tá? Não é o caso da Suprema Corte. Essa é uma responsabilidade de qual casa? Da Casa Legislativa, da Câmara dos Deputados. É a Câmara que precisa ter postura nesse momento. E se nós escolhermos deputados agora, nas próximas eleições, que não se posicionem em relação a este caso do Daniel Silveira, em relação ao caso da liberdade de expressão, em relação ao abuso de poder da Suprema Corte, então, gente, não vai haver nenhuma forma de solução para este problema, tá? Então, nós temos que ficar atentos às próximas eleições nas escolhas de deputados federais e senadores, que são as pessoas, né, os políticos capazes de enfrentar essa tirania que nós estamos acompanhando. Tá bom? Então, pessoal, esse é o meu recado de hoje. Como eu disse para vocês, de assustar essa situação que nós temos nesse momento, nesta noite, né, um deputado lá se refugiando no plenário da Câmara para tentar resolver essa questão aí que é muito discutível. Estão apontando inconstitucionalidade na atitude do ministro Alexandre de Moraes, e está sendo muito difícil de resolver, porque nem os seus pares na Suprema Corte e nem os pares da Câmara dos Deputados e nem o Senado estão tomando a atitude que deveriam tomar neste momento. Tá bom, gente? Então esse é o meu recado de agora à noite. Vamos acompanhar o desenrolar e fazer pressão, principalmente sobre o nosso Congresso em relação a tudo isso, tá? Boa noite, Elisa Robson de Brasília.